Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 26 de junho de 2019. A história de um homem a vencer a AIDS. Quem passa por Timothy Ray Brown jamais imagina que ele é a primeira pessoa na história a ter sido curada da AIDS. O americano de Seattle, Washington, passou por um tratamento complexo e quase mortal para se livrar do HIV. Registrado na literatura médica como paciente de Berlim, Brown decidiu abandonar o anonimato em 2010 e mostrar ele mesmo ao mundo a própria cura. Brown esteve em São Paulo na semana retrasada para participar de uma convenção sobre HIV na USP. Na ocasião, ele conversou com o Estado, contou sua trajetória e como lida com o fato de ser a primeira pessoa a ser curada da doença. Hoje, não gosta de ser identificado como paciente de Berlim. Se os casos são realmente interessantes, os cientistas têm de encontrar um modo de se referir àquela pessoa a identificar mais rápido de quem estão falando sem precisar expor o nome do paciente. Como o meu caso ocorreu em Berlim, me chamaram de o paciente de Berlim, embora eu não seja de lá, diz. Em 2010, decidi dizer ao mundo meu nome e mostrar meu rosto. Quando as pessoas ainda usam paciente de Berlim eu fico meio irritado. Basicamente, dei permissão para usarem meu nome e disse que estou ok com isso. Aos 53 anos, Brown aparenta mais idade do que tem, mas traz também no olhar o brilho de quem decidiu viver. Ele enfrentou primeiro a AIDS em meados de 1990, época em que ser infectado pelo HIV era uma sentença de morte. Depois, em 2006, descobriu ter leucemia que, embora não relacionada com a AIDS, foi a chave para lhe devolver a saúde e eliminar o vírus da doença. Depois de tentar quimioterapia sem muito sucesso, Brown estava desenganado quando a equipe médica resolveu uma última tentativa, um transplante de medula. A sacada foi tentar combater não só a leucemia, mas também o HIV. O vírus precisa de uma proteína presente no sangue para se instalar e reproduzir. Ocorre que algumas pessoas não produzem essa proteína, uma mutação que os permite ser imunes ao vírus. Estratégia inédita era tentar encontrar para Brown um doador de medula compatível e que tivesse aquela rara mutação genética. A ideia era destruir seu sistema imunológico e substituir a medula dele pela do doador, criando um novo mecanismo de defesa e exterminando não só a leucemia, mas também o HIV. Embora tivesse recebido 2 diagnósticos de doenças potencialmente mortais anteriormente e mantido a calma, Brown revela que só quando estava sozinho no quarto do hospital e com o próprio sistema imunológico destruído é que começou a enlouquecer. O grau de vulnerabilidade que sentiu foi tamanho que o fez perder a praticidade com que lidava com a vida. A experiência deu certo para eliminar a AIDS e tornar Brown imune ao HIV, mas a leucemia ainda não tinha sido derrotada. Neste sentido, a AIDS tinha sido fácil curar, não é realmente fácil curar, mas eles tinham feito isso. A leucemia foi bem mais difícil, lembra? Foi preciso fazer um novo transplante com o mesmo doador para combater o câncer. O caso pioneiro de sucesso foi publicado em 2009 no periódico New England Journal of Medicine. Em março deste ano foi anunciado que a eliminação da doença tinha sido obtida uma segunda vez, no paciente de Londres. Brown conta como se sente com o título de primeira pessoa curada da AIDS. Em algum momento eu já pensei eu estou compartilhando algo que nunca falei antes, exceto para meu namorado. Às vezes penso que se houver mais pacientes curados eu não serei mais tão importante. Mas quero que haja sim muito mais curas.
Meus pensamentos negativos não estão em sincronia com o meu desejo mais profundo de uma cura universal. Allan Kardec esclarece sobre a causa das doenças no Livro dos Espíritos, pergunta 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura! Mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte, a perto da morte física, ou da morte moral. De ambas. Comenta Allan Kardec: o homem, que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se, quando satisfeita a sua necessidade, abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças são, ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus. Aprendemos com as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e a Gênese, que o homem é formado por três partes essenciais: corpo material, perispírito ou corpo espiritual, e alma, que a alma tem, portanto, dois invólucros: o perispírito e o corpo físico, que do perispírito expande-se um laço fluídico que prende o espírito ao corpo material desde o instante da concepção, que o perispírito transmite as impressões do corpo físico ao espírito. E as vontades deste é aquele, que os órgãos do corpo são instrumentos da manifestação das faculdades e das qualidades da alma, as quais impulsionam o desenvolvimento dos órgãos, que as insuficiências dos meios de manifestação do espírito encarnado, decorrentes de órgãos enfermos, não desenvolvidos ou desmantelados, constituem-se em punição ou expiação ao espírito pelos abusos que fez de certas faculdades, e que o próprio espírito fabrica seu corpo, adequado às suas novas necessidades, aptidões, inteligência, trabalhos, faculdades, provas e expiações. Leon Denis, nos livros Depois da Morte e o Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o perispírito é persistente sobrevivente à morte do corpo material, que o envoltório carnal se modela e as células se agrupam de acordo com a forma do perispírito, que este garante a vitalidade, a manutenção da estrutura humana e os traços fisionômicos do corpo material, que no cérebro do corpo espiritual se armazenam os conhecimentos, o intelecto e o moral da alma, que o perispírito se depura com a evolução da alma, que o corpo material é formado pela assimilação das moléculas materiais ao perispírito, que este é o molde fluídico, elástico, que calca sua forma sobre a matéria, que as condições fisiológicas do renascimento dependem do corpo espiritual, que as qualidades ou defeitos registrados no perispírito reaparecem no corpo físico, o qual é uma cópia daquele, e que as faltas, os abusos, as desvirtudes, os vícios e os crimes de existências passadas, gravadas no perispírito, determinam enfermidades, moléstias, idiotismo, organismos incompletos e corpos disformes e sofredores, ante a reencarnação, que o espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade e de amor puro, dando à alma e ao seu invólucro fluídico um poder de radiação mais intenso que todo pensamento ruim. Todo ato criminoso, todo hábito pernicioso provoca um estreitamento, uma contração do ser psíquico, cujos elementos se condensam, entenebrecem e carregam de fluidos grosseiros, que os atos violentos, a crueldade, o homicídio e o suicídio produzem no culpado um abalo prolongado, que se repercute, de renascimento em renascimento, no corpo material, e traduz-se em doenças nervosas, tiques, convulsões, deformidades e loucuras, consoante a gravidade das causas e o poder das forças em ação, que toda transgressão da lei implica diminuição, mal-estar e privação da liberdade, que as vidas impuras, a luxúria, a embriaguez e a devassidão conduzem os espíritos a corpos débeis, sem vigor, sem saúde, sem beleza e com enfermidades mais ou menos cruéis como formas de reparação do passado. Gabriel Delany, em seu livro A Reencarnação, corroborou esses conhecimentos espíritas ao concluir que o corpo espiritual preside, por leis próprias,
a organização e a manutenção do corpo material, além do funcionamento psicológico do espírito, que o perispírito garante a conservação do tipo individual, apesar do renovamento incessante de todas as moléculas carnais, que o perispírito garante a reparação das partes lesadas e as funções vitais do corpo. Que a hereditariedade física é indiscutível, embora não seja geral, nem absoluta, que a hereditariedade psicológica não existe, pois a mente é atributo de cada espírito, confirmada pelos fatos de que crianças prodígio e homens sábios saíram de meios obscuros e grandes vultos tiveram filhos degenerados, que o perispírito, que sobreviveu à morte do corpo físico, pode se materializar, em sessões espíritas, reconstituindo integralmente o organismo físico que possuía, e que o corpo físico é a materialização estável e permanente do perispírito, o qual rege e dá estabilidade às leis biológicas que regem a matéria organizada. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de junho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.